Você já se levantou da cama de manhã e sentiu suas pernas pesadas, como se carregasse um peso invisível? Ou subiu uma escada que antes era simples e percebeu que precisou parar no meio do caminho para recuperar o fôlego? Talvez você tenha notado aquela sensação estranha de formigamento nos pés antes de dormir, ou uma dor que aparece do nada na panturrilha e some sem explicação. Se isso já aconteceu com você, saiba que seu corpo não está fazendo isso por acaso. Ele está tentando te avisar sobre algo. No Brasil, mais de 10 milhões de pessoas sofrem com problemas vasculares nas pernas. E a grande maioria descobre tarde demais porque ignorou sinais que pareciam simples demais para preocupar. A verdade é que as pernas são um dos órgãos mais reveladores do nosso estado de saúde. Elas carregam o nosso peso, sustentam cada passo que damos, e ainda assim são as primeiras a serem negligenciadas quando algo começa a falhar no organismo. Neste vídeo, você vai entender por que suas pernas estão falhando, quais são os sinais que você nunca deveria ignorar, o que está acontecendo por dentro do seu corpo sem que você perceba, e principalmente o que você pode fazer agora mesmo para reverter ou desacelerar esse processo. Esse conteúdo pode literalmente mudar a sua qualidade de vida, ou até salvar a sua vida. Por isso, fique até o final, porque cada capítulo traz uma informação que você vai querer compartilhar com alguém que você ama. Se você ainda não é inscrito neste canal, este é o momento. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo como esse. E se você já conhece alguém que reclama de dores nas pernas, de cansaço excessivo ou de dificuldade para caminhar, compartilhe este vídeo agora. Pode ser o presente mais importante que você dá para essa pessoa hoje. Existe uma frase que todo médico aprende cedo na faculdade. O corpo sempre fala antes de adoecer. O problema é que a maioria das pessoas não sabe ouvir. E quando o assunto são as pernas, essa comunicação é ainda mais clara do que imaginamos, mas também mais fácil de ser confundida com simples cansaço ou envelhecimento natural. Vamos começar pelo sinal mais comum e mais subestimado: o inchaço. Quando você chega ao final do dia e seus tornozelos estão visivelmente mais inchados do que pela manhã, isso não é apenas consequência de ficar muito tempo em pé ou sentado. O inchaço persistente nas pernas pode indicar insuficiência venosa, problemas renais, disfunção cardíaca ou até alterações no fígado. O coração, quando começa a trabalhar com menos eficiência, tem dificuldade de bombear o sangue de volta das extremidades, e as pernas são as primeiras a acusar esse problema. Portanto, se você nota esse inchaço com frequência, especialmente acompanhado de falta de ar ou cansaço intenso, isso merece atenção médica imediata. Outro sinal que passa despercebido é a mudança na cor da pele das pernas. Pernas com tom arroxeado, vermelho intenso ou com manchas escuras ao redor dos tornozelos não são apenas uma questão estética. Essa coloração anormal é resultado de sangue que não circula bem, que fica estagnado nas veias e começa a vazar para os tecidos ao redor. Com o tempo, essa situação evolui para feridas de difícil cicatrização, conhecidas como úlceras venosas, que afetam cerca de 3% da população adulta brasileira acima dos 60 anos e representam um sério risco à saúde. A dor também precisa ser interpretada com muito mais cuidado do que costumamos fazer. Aquela cãibra noturna que acorda você no meio da noite, por exemplo, pode ser um sinal de deficiência de magnésio, de má circulação ou de compressão nervosa. Já a dor que surge ao caminhar e some quando você para, chamada pelos médicos de claudicação intermitente, é um sinal clássico de que as artérias das pernas estão estreitadas e não conseguem entregar oxigênio suficiente aos músculos durante o esforço. Esse quadro é característico da doença arterial periférica, uma condição que afeta cerca de 12% dos adultos brasileiros e que, quando ignorada, pode evoluir para amputações. Há ainda um sinal que poucos associam às pernas: a temperatura. Se uma perna está consistentemente mais fria do que a outra, isso pode indicar uma obstrução no fluxo sanguíneo daquele membro. O sangue é responsável por levar calor para as extremidades, e quando ele não chega em quantidade suficiente, a temperatura cai. Toque suas pernas agora. Se sentir uma diferença clara de temperatura entre elas,
Mencione isso ao seu médico na próxima consulta. Por fim, a perda de pelos nas pernas é outro sinal que passa completamente invisível para a maioria das pessoas. Quando a circulação está comprometida, os folículos capilares deixam de receber nutrição adequada e os pelos param de crescer. Parece insignificante, mas é um dos primeiros sinais físicos visíveis de doença arterial periférica. Percebe como o corpo está sempre falando? O problema nunca é a falta de sinais. O problema é que aprendemos a ignorar a linguagem do nosso próprio organismo. A partir de agora, preste mais atenção ao que suas pernas estão tentando te dizer. Agora vou te mostrar que um dos maiores vilões por trás de tudo isso está circulando agora mesmo dentro de você, muitas vezes sem causar nenhuma dor. Se existe um problema que destrói a saúde das pernas de forma lenta, progressiva e quase imperceptível, esse problema se chama má circulação. E o que torna essa condição tão perigosa não é a dor que ela causa, mas justamente o silêncio com que ela avança. Muitas pessoas convivem anos com uma circulação comprometida sem saber, até o dia em que o corpo não consegue mais compensar e os sinais aparecem de forma avassaladora. Para entender o que acontece, imagine o sistema circulatório das suas pernas como uma rede de estradas. As artérias são as rodovias que levam sangue rico em oxigênio do coração até os pés. As veias são as vias de retorno, que trazem o sangue usado de volta para ser reoxigenado. E os capilares são as ruas pequenas que conectam tudo isso aos tecidos. Quando qualquer parte dessa rede começa a falhar, o impacto é sentido em todo o sistema. E as pernas, por estarem na extremidade mais distante do coração, são sempre as primeiras a sofrer. O problema mais comum nessa rede é o acúmulo de placas de gordura nas paredes das artérias, processo chamado de aterosclerose. Esse acúmulo não acontece do dia para a noite. Ele começa de forma silenciosa ainda na juventude, alimentado por anos de má alimentação, sedentarismo, tabagismo, pressão alta não controlada e níveis elevados de colesterol. Com o tempo, as artérias vão perdendo elasticidade, ficando mais rígidas e com o diâmetro interno cada vez mais estreito. O sangue que antes chegava com força e volume suficiente às pernas começa a chegar em quantidade insuficiente, e os músculos e nervos que dependem desse abastecimento começam a falhar. Existe ainda o lado venoso desse problema, que é igualmente grave e muito mais comum do que a maioria imagina. As veias das pernas possuem pequenas válvulas internas que funcionam como portões, abrindo para deixar o sangue subir em direção ao coração e fechando para impedir que ele desça de volta por força da gravidade. Quando essas válvulas enfraquecem, e isso acontece com frequência em pessoas que ficam muito tempo em pé ou sentadas, o sangue começa a refluxar e se acumular nas veias. Esse acúmulo aumenta a pressão dentro dos vasos, dilata as veias, e é exatamente assim que surgem as varizes. Mas o problema não é apenas estético. Veias varicosas indicam que o sistema de retorno venoso está sobrecarregado. E isso predispõe à formação de coágulos, conhecidos como trombose venosa profunda, uma condição que mata cerca de 50 mil brasileiros por ano. O que torna esse cenário ainda mais alarmante é que a má circulação nas pernas raramente dói no início. O corpo é extremamente adaptável e vai compensando a redução do fluxo sanguíneo por um longo período. Quando a dor finalmente aparece, quando a perna incha com frequência, quando a pele muda de cor, quando as feridas demoram semanas para cicatrizar, significa que a situação já está em um estágio avançado. E é exatamente por isso que a prevenção e o diagnóstico precoce são tão decisivos. Alguns fatores aceleram esse processo de deterioração circulatória de forma significativa. O tabagismo, por exemplo, danifica diretamente o revestimento interno dos vasos sanguíneos e favorece a formação de coágulos. O diabetes altera a composição do sangue e compromete tanto artérias quanto veias e nervos ao mesmo tempo. A obesidade aumenta a pressão sobre as veias das pernas e sobrecarrega todo o sistema circulatório. E o sedentarismo, talvez o mais subestimado de todos,
priva as pernas do movimento que é essencial para bombar o sangue de volta ao coração, já que os músculos da panturrilha funcionam como uma bomba auxiliar nesse processo. A boa notícia é que a circulação responde bem a mudanças de hábito, especialmente quando essas mudanças são feitas antes que o dano seja irreversível. A fraqueza muscular que ninguém leva a sério, mas deveria. Você já reparou que tarefas que antes eram automáticas, como levantar de uma cadeira sem apoiar as mãos, subir uma escada sem segurar no corrimão, ou caminhar por mais de 20 minutos sem sentir as pernas cansarem, foram ficando progressivamente mais difíceis? A maioria das pessoas atribui isso ao envelhecimento natural e segue em frente sem questionar. Mas esse raciocínio é exatamente o que permite que um problema tratável se transforme em uma limitação permanente. A fraqueza muscular nas pernas é uma das condições mais subestimadas da medicina moderna, e os números confirmam isso. Estudos mostram que a partir dos 30 anos, o ser humano começa a perder entre 3% e 5% de massa muscular por década, processo chamado de sarcopenia. Depois dos 60 anos, essa perda pode se acelerar de forma significativa, chegando a comprometer até 30% da força muscular total das pernas em pessoas sedentárias. E o dado mais preocupante é que a sarcopenia não é apenas um problema de aparência ou de desempenho físico. Ela está diretamente associada ao aumento do risco de quedas, fraturas, hospitalização e mortalidade precoce. Mas a perda muscular não é o único fator por trás da fraqueza nas pernas. Existe uma condição chamada miopatia, que é basicamente uma disfunção do próprio tecido muscular e que pode ser desencadeada por causas muito variadas. O hipotireoidismo, por exemplo, quando a tireoide produz hormônios em quantidade insuficiente, afeta diretamente o metabolismo muscular e causa uma fraqueza progressiva que muitas pessoas confundem com preguiça ou falta de disposição. A deficiência de vitamina D, extremamente comum no Brasil mesmo sendo um país tropical, compromete a função muscular de forma significativa, porque essa vitamina age diretamente nas células musculares e regula sua capacidade de contração. Estudos indicam que pessoas com deficiência de vitamina D têm até 60% mais risco de apresentar fraqueza muscular nas pernas. Outro fator que merece atenção especial é o uso prolongado de certas medicações. As estatinas, remédios amplamente prescritos para controle do colesterol, são eficazes e importantes, mas em uma parcela dos pacientes podem causar miopatia medicamentosa, caracterizada por dor, fraqueza e sensação de peso nos membros inferiores. Se você toma estatinas e começou a sentir fraqueza nas pernas após o início do tratamento, converse com seu médico. Não abandone o medicamento por conta própria, mas esse sintoma precisa ser investigado. Existe ainda um aspecto da fraqueza muscular que raramente é discutido: o impacto do estresse crônico e do sono de má qualidade sobre os músculos das pernas. O cortisol, hormônio liberado em situações de estresse prolongado, tem um efeito catabólico sobre o tecido muscular. Ou seja, ele literalmente degrada a musculatura quando está elevado de forma crônica. Da mesma forma, é durante o sono profundo que o organismo libera hormônio do crescimento, essencial para a manutenção e regeneração muscular. Pessoas que dormem mal por períodos prolongados perdem progressivamente essa janela de recuperação, e os músculos das pernas são altamente sensíveis a essa privação. O que torna a fraqueza muscular nas pernas especialmente traiçoeira é o ciclo vicioso que ela cria. A pessoa sente as pernas fracas, passa a se movimentar menos para evitar o desconforto, e com o sedentarismo, os músculos enfraquecem ainda mais. Em questão de meses, uma limitação que poderia ter sido revertida com intervenção adequada se torna uma dependência funcional real. É por isso que identificar e tratar a fraqueza muscular cedo faz toda a diferença entre envelhecer com autonomia ou envelhecer com restrição. No próximo capítulo, vamos abordar algo que surpreende muitas pessoas. Nem toda fraqueza ou dor nas pernas tem origem muscular ou circulatória. Às vezes, o problema está nos nervos, e quando isso acontece,
Os sinais são completamente diferentes e igualmente sérios. Quando a falha não é muscular, é neurológica. Imagine acordar de madrugada com uma sensação de queimação nos pés, como se estivesse pisando em brasas, mesmo estando deitado e imóvel. Ou sentir um formigamento constante nas pernas que não passa, independente da posição que você assume. Ou pior, começar a perceber que suas pernas simplesmente não respondem com a rapidez que deveriam, como se houvesse um atraso entre o comando do seu cérebro e o movimento do seu corpo. Esses sinais não são musculares e não são circulatórios. Eles são neurológicos e merecem uma atenção completamente diferente. O sistema nervoso periférico é responsável por transmitir informações entre o cérebro, a medula espinhal e todas as partes do corpo, incluindo as pernas. Quando esses nervos funcionam perfeitamente, você caminha, sente, equilibra e reage sem pensar. Quando eles começam a falhar, tudo isso fica comprometido de formas que muitas vezes são difíceis de descrever e ainda mais difíceis de diagnosticar sem os exames adequados. A condição neurológica mais comum que afeta as pernas é a neuropatia periférica, e o diabetes é sua principal causa no Brasil. Quando o açúcar no sangue permanece elevado por períodos prolongados, ele danifica progressivamente as paredes dos pequenos vasos que nutrem os nervos, processo chamado de microangiopatia diabética. Os nervos privados de nutrição adequada começam a degenerar. Os primeiros sintomas costumam aparecer nos pés e nas pernas, com formigamento, queimação, dormência, ou uma hipersensibilidade tão intensa que o simples toque do lençol causa desconforto. Com o tempo, se o diabetes não for controlado, a neuropatia pode evoluir para uma perda completa de sensibilidade, o que é extremamente perigoso porque a pessoa deixa de sentir feridas, infecções e lesões nos pés. Situação que responde por mais de 70% das amputações não traumáticas realizadas no Brasil. Mas o diabetes não é a única causa de neuropatia. A deficiência de vitamina B12 é outra razão frequente e igualmente negligenciada. Essa vitamina é essencial para a formação da mielina, a bainha protetora que envolve os nervos e garante a transmissão eficiente dos impulsos nervosos. Quando os níveis de B12 caem, essa bainha começa a se deteriorar e os nervos ficam expostos e vulneráveis. O resultado é exatamente aquela sensação de formigamento, fraqueza e instabilidade nas pernas que tantas pessoas relatam sem conseguir explicar. E o dado alarmante é que pessoas que usam metformina, medicamento amplamente prescrito para diabetes tipo 2, têm risco aumentado de deficiência de B12, justamente pelo uso prolongado desse remédio. Existe ainda a compressão nervosa, que ocorre quando estruturas da coluna vertebral, como discos intervertebrais ou vértebras deslocadas, pressionam as raízes nervosas que descem até as pernas. A ciática é o exemplo mais conhecido, uma dor que começa na região lombar, desce pela lateral da perna e pode chegar até o pé, muitas vezes acompanhada de formigamento e fraqueza. O que poucas pessoas sabem é que a ciática não tratada adequadamente pode evoluir para uma perda permanente de função motora na perna afetada, porque a compressão prolongada de um nervo causa danos irreversíveis às suas fibras. Há também condições neurológicas mais sérias que se manifestam inicialmente nas pernas, como a esclerose múltipla e a doença de Parkinson. Na esclerose múltipla, o sistema imunológico ataca a mielina dos nervos do sistema nervoso central, causando episódios de fraqueza, dormência e dificuldade de coordenação, que afetam predominantemente os membros inferiores. No Parkinson, a rigidez muscular e a lentidão dos movimentos frequentemente se manifestam primeiro nas pernas, com passos curtos, arrastados e dificuldade de iniciar o movimento. O ponto central desse capítulo é simples e urgente. Quando a falha nas pernas é neurológica, o tempo é um fator crítico. Nervos danificados se regeneram com muito mais dificuldade do que músculos ou vasos sanguíneos. Quanto mais cedo o problema for identificado e tratado, maiores são as chances de preservar a função e a qualidade de vida.
Se você está sentindo formigamento persistente, queimação, dormência ou fraqueza sem causa aparente nas pernas, não espere mais. Esse é um sinal que exige investigação médica. Vamos falar agora sobre alimentação e hábitos que estão sabotando suas pernas todos os dias. Existe uma verdade desconfortável que precisa ser dita. Grande parte do que está acontecendo com suas pernas hoje é resultado direto de escolhas que você fez nos últimos anos. Não para te culpar, mas para te empoderar. Porque se foram escolhas que criaram o problema, são escolhas diferentes que podem desacelerar ou reverter esse processo. E tudo começa pelo prato. O primeiro vilão alimentar das pernas é o excesso de sódio, presente em quantidades absurdas nos ultraprocessados, embutidos, temperos prontos e refeições de fast food. O sódio em excesso faz o organismo reter líquido nos tecidos, e esse líquido se acumula preferencialmente nas extremidades inferiores por força da gravidade. O resultado é o inchaço crônico nas pernas e tornozelos que tantas pessoas normalizam como parte do fim de dia. Mas não é normal. É inflamação tecidual constante que, mantida por anos, compromete a microcirculação local e favorece o surgimento de varizes e úlceras venosas. O segundo grande sabotador é o açúcar refinado e os carboidratos de alto índice glicêmico, como pão branco, arroz branco em excesso, bolos, biscoitos e refrigerantes. Quando consumidos em grande quantidade e com frequência, esses alimentos promovem picos repetidos de glicose no sangue, que danificam progressivamente os vasos sanguíneos e os nervos das pernas, exatamente como discutimos no capítulo anterior sobre neuropatia. E não é preciso ser diabético para sofrer esse dano. O processo começa muito antes do diagnóstico, na fase chamada de pré-diabetes, que afeta cerca de 30 milhões de brasileiros, a maioria sem saber. As gorduras trans e as gorduras saturadas em excesso, presentes em frituras, margarinas, carnes processadas e produtos industrializados, alimentam diretamente o processo de aterosclerose, aquele acúmulo de placas nas artérias que compromete a circulação nas pernas. Cada refeição rica nesses componentes contribui para o estreitamento progressivo dos vasos, reduzindo o fluxo sanguíneo e privando os músculos e nervos das pernas do oxigênio e dos nutrientes que precisam para funcionar bem. Mas a alimentação não age sozinha. Os hábitos do dia a dia potencializam ou amenizam cada um desses efeitos de forma significativa. O sedentarismo é talvez o hábito mais destrutivo para a saúde das pernas. Os músculos da panturrilha funcionam como uma bomba venosa, contraindo e relaxando a cada passo para empurrar o sangue de volta ao coração contra a força da gravidade. Quando você passa o dia sentado ou parado, essa bomba para de funcionar, o sangue se acumula nas veias das pernas. A pressão venosa aumenta e as válvulas que mencionamos no capítulo sobre circulação começam a se deteriorar mais rapidamente. Ficar muito tempo na mesma posição, seja sentado em frente ao computador ou em pé atrás de um balcão, é igualmente prejudicial. Estudos mostram que permanecer sentado por mais de 4 horas consecutivas reduz significativamente o fluxo sanguíneo nas pernas e aumenta o risco de formação de coágulos. Se o seu trabalho exige longas horas sentado, levante-se pelo menos uma vez a cada hora, caminhe por alguns minutos e faça movimentos circulares com os tornozelos. Esse hábito simples já faz uma diferença mensurável na saúde circulatória das suas pernas. O tabagismo merece um parágrafo próprio porque seu impacto nas pernas é devastador e frequentemente subestimado. A nicotina provoca vasoconstrição imediata, ou seja, os vasos sanguíneos se contraem e o fluxo de sangue nas extremidades cai drasticamente a cada cigarro fumado. Com o tempo, os componentes químicos da fumaça danificam o revestimento interno das artérias, aceleram a aterosclerose e aumentam a viscosidade do sangue, tornando a formação de coágulos muito mais provável. Não é coincidência que fumantes têm risco até 4 vezes maior de desenvolver doença arterial periférica nas pernas
em comparação com não fumantes. A desidratação é outro hábito silencioso que prejudica as pernas de formas que a maioria não imagina. O sangue é composto em grande parte por água, e quando o organismo está desidratado, ele fica mais viscoso e com maior dificuldade de circular pelos vasos, especialmente nos capilares finos que nutrem os tecidos musculares e nervosos das pernas. Beber menos de 1,5 litro de água por dia já é suficiente para comprometer a circulação periférica de forma perceptível, especialmente em climas quentes como o de grande parte do Brasil. Por fim, o sono de má qualidade fecha esse ciclo de sabotagem. Durante o sono, o organismo realiza processos fundamentais de reparo vascular, regeneração muscular e modulação inflamatória. Pessoas que dormem menos de 6 horas por noite de forma crônica apresentam níveis mais elevados de marcadores inflamatórios no sangue, maior rigidez arterial e pior recuperação muscular. As pernas, que trabalham o dia inteiro sustentando e movendo o corpo, precisam dessas horas de recuperação para chegar ao dia seguinte funcionando bem. A boa notícia é que cada um desses fatores está dentro do seu controle. Chegamos à parte mais importante deste vídeo. Tudo o que foi discutido até aqui, os sinais ignorados, a circulação comprometida, a fraqueza muscular, os danos neurológicos e os hábitos sabotadores, converge para uma única pergunta: o que você vai fazer a partir de agora? Porque informação sem ação não muda nada. E este capítulo existe exatamente para transformar tudo o que você aprendeu em passos concretos, práticos e aplicáveis na sua rotina. O primeiro passo é o mais simples e o mais poderoso ao mesmo tempo. Movimente-se todos os dias. Não estamos falando de treinos extenuantes ou academias caras. Estamos falando de caminhar. 30 minutos de caminhada em ritmo moderado, 5 vezes por semana, já são suficientes para melhorar significativamente a circulação nas pernas, fortalecer a musculatura da panturrilha, reduzir a pressão venosa e estimular a formação de novos capilares sanguíneos nos tecidos. Se você está começando do zero, comece com 10 minutos e aumente gradualmente. O importante é criar o hábito e ser consistente, porque os benefícios são cumulativos e aparecem com o tempo. Além da caminhada, existem exercícios específicos para as pernas que fazem uma diferença enorme e podem ser feitos em casa sem nenhum equipamento. O primeiro é a elevação dos calcanhares, também chamada de panturrilha no degrau. Fique em pé, de preferência apoiado em uma parede ou cadeira para equilíbrio, e suba na ponta dos pés lentamente, segure por 2 segundos e desça com controle. Faça 3 séries de 15 repetições todos os dias. Esse exercício fortalece a musculatura que funciona como bomba venosa nas pernas e melhora diretamente o retorno do sangue ao coração. O segundo exercício é o agachamento parcial, que fortalece quadríceps, glúteos e toda a cadeia posterior das pernas. Não precisa ser profundo, apenas até onde você consegue sem dor, mantendo os joelhos alinhados com os pés. 3 séries de 10 repetições já são um excelente começo. O segundo passo é revisar sua alimentação com foco em 3 substituições fundamentais. Primeiro, reduza drasticamente o consumo de ultraprocessados, embutidos e alimentos ricos em sódio, substituindo por refeições preparadas em casa com temperos naturais como alho, cúrcuma, gengibre e ervas frescas. Segundo, troque os carboidratos refinados por versões integrais, como arroz integral, aveia, batata doce e mandioca, que liberam glicose de forma mais lenta e estável no sangue, protegendo os vasos e nervos das pernas. Terceiro, inclua alimentos com propriedades vasodilatadoras e anti-inflamatórias na sua rotina alimentar, como beterraba, que aumenta a produção de óxido nítrico e melhora o fluxo sanguíneo, sardinha e salmão, ricos em ômega 3 que reduz a inflamação vascular, e frutas vermelhas como morango, mirtilo e amora, que fortalecem as paredes dos vasos sanguíneos graças aos seus flavonoides. O terceiro passo é investigar suas deficiências nutricionais. Converse com seu médico e peça exames de vitamina D, vitamina B12, magnésio,
e ferritina. Essas 4 deficiências são extremamente comuns na população brasileira e têm impacto direto na saúde muscular e neurológica das pernas. A suplementação, quando indicada por um profissional de saúde, pode reverter sintomas que pareciam inexplicáveis em questão de semanas. Não faça suplementação por conta própria, mas também não deixe de pedir esses exames na sua próxima consulta. O 4º passo é adotar hábitos posturais que protejam suas pernas ao longo do dia. Se você trabalha sentado, programe um alarme para levantar e caminhar por pelo menos 3 minutos a cada hora. Quando estiver descansando ou assistindo televisão, eleve as pernas acima do nível do coração por pelo menos 15 minutos ao dia, apoiando-as em almofadas. Essa posição favorece o retorno venoso e reduz o inchaço de forma imediata. Evite cruzar as pernas ao sentar, porque essa posição comprime as veias e dificulta a circulação. E se você passa muito tempo em pé, considere o uso de meias de compressão graduada, que exercem pressão maior nos tornozelos e menor nas coxas, ajudando o sangue a subir contra a gravidade. O 5º passo, e talvez o mais importante de todos, é saber quando buscar ajuda médica sem hesitar. Existem sinais que não podem esperar pela próxima consulta de rotina. Se você sentir dor intensa e repentina em uma das pernas acompanhada de inchaço, vermelhidão e calor local, pode ser uma trombose venosa profunda e exige atendimento de emergência imediato. Se perceber que uma das pernas está significativamente mais fria, pálida ou com dor ao caminhar que melhora em repouso, isso pode indicar obstrução arterial e também requer avaliação urgente. Feridas nas pernas ou pés que não cicatrizam em 2 semanas, fraqueza súbita em uma das pernas ou perda de sensibilidade que aparece de forma rápida, são sinais que precisam de investigação médica sem demora. Para quem ainda não tem sintomas graves, mas quer uma avaliação preventiva completa, o ideal é consultar um angiologista ou cirurgião vascular, que poderá solicitar um exame chamado ecodoppler venoso e arterial dos membros inferiores. Esse exame é indolor, rápido e capaz de identificar problemas circulatórios antes que eles causem danos irreversíveis. Complementarmente, um neurologista pode avaliar a função nervosa das pernas através de um exame chamado eletroneuromiografia, especialmente se você apresenta sintomas de formigamento, dormência ou fraqueza sem explicação. Cuide das suas pernas hoje, porque elas são a sua independência amanhã. Cada passo que você dá, cada escolha alimentar que faz, cada noite de sono que prioriza, está construindo ou destruindo a saúde das suas pernas para os próximos anos. E a diferença entre envelhecer com mobilidade plena ou envelhecer com limitação começa exatamente nas decisões que você toma agora, enquanto ainda há tempo de agir. Cuide das suas pernas como cuida de tudo aquilo que você não quer perder, porque a liberdade de caminhar, de se movimentar, de ir e vir com autonomia, é um dos bens mais preciosos que temos e um dos primeiros que negligenciamos. Não espere sentir dor para agir. Não espere a limitação chegar para valorizar o movimento. O melhor momento para cuidar das suas pernas foi há 10 anos. O segundo melhor momento é hoje. Se este vídeo te ajudou, deixa o seu like agora. Esse gesto simples ajuda este canal a levar esse conteúdo para mais pessoas que precisam dessas informações. Compartilhe com alguém da sua família ou com um amigo que reclama de dores nas pernas, de inchaço ou de cansaço excessivo. Você pode estar entregando para essa pessoa uma informação que vai mudar a qualidade de vida dela. E nos comentários, me conta, qual foi o capítulo que mais te surpreendeu? Qual sinal você identificou em você mesmo ou em alguém próximo? Quero muito saber a sua resposta. Inscreva-se neste canal se ainda não fez isso. Ative o sininho para receber os próximos vídeos e até a próxima. Cuide-se.